Após a parte de histórico e de introdução ao método dialético, a partir da leitura do enunciado do trabalho, a gente viu que um dos tópicos é criatividade. Então, eu decidi que trazer uma perspectiva diferente, ou mais de uma perspectiva diferente sobre o que é dialética e como a gente usa a dialética dentro da nossa vida, do nosso cotidiano, e também como a dialética está presente, é importante estar presente na interpretação de obras literárias, obras cinematográficas e etc. Então a gente vai pensar onde é que a dialética está no nosso dia a dia, né? A partir do momento que a gente tem um problema para resolver no nosso dia a dia, muitas vezes a gente começa a pensar em várias formas de resolver esse problema. E a partir de então, a gente vai ver qual é a melhor forma de resolver esse problema, mas muitas vezes a gente não consegue, entre essas várias formas de resolver o mesmo problema, ver qual é a melhor. Porque algumas vezes elas são formas diferentes de resolver o problema ou de pensar sobre esse problema e que são tão válidas quanto as outras. Até mesmo as formas erradas de resolver o problema, elas servem para o todo da formulação da formulação desse pensamento. Muitas vezes a gente escolhe a primeira perspectiva sobre um assunto qualquer sem explorar as ramificações desse mesmo assunto. E isso é um ponto que é crucial para a pesquisa, porque a partir do momento que eu deixo uma perspectiva de fora, eu posso estar perdendo muito, muito conteúdo para a minha pesquisa. E partindo dessa reflexão sobre a dialética, eu vou agora adentrar algumas obras artísticas em como a dialética é importante dentro dessas obras e, claro, na interpretação dessas mesmas obras. E a primeira obra que eu vou usar para demonstrar como a dialética é utilizada dentro e fora da obra vai ser Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Bom, para começar a pensar nessa obra, a gente já vai começar a dialética dentro do período que essa obra foi escrita, pela Jane Austen, no caso, que foi em 1813, e ela, no caso, tinha sido terminada em 1797. Nessa época a gente sabe que ser uma mulher escritora não era fácil. Não só a Jane Austen teve dificuldade para publicar a sua obra, como outras escritoras também, por exemplo, a Mary Shelley para publicar o Frankenstein. E dentro dessa obra, a gente vê que a dialética é muito presente. A gente já analisou uma primeira pauta social da época, né, que era o machismo da sociedade patriarcal, que ainda vive hoje. E vamos para o próximo pensamento, que é a dialética usada dentro que pode ser utilizada, e já com certeza já deve ter sido muito utilizada em trabalhos científicos voltados à linguística, né? Que a linguagem da época ela era diferente e, no caso, além de ser diferente, ela era bem rebuscada. Voltando para a pauta anterior, a gente também consegue ver que a Jane Austen ela também tá trazendo conceitos bem atuais na obra dela, tanto como a Revolução Sexual também, que ocorreu acho que um pouco depois disso, uns anos depois, né? A próxima obra que eu vou ressaltar, que eu vou começar a pensar sobre ela e falar sobre como a interpretação dessa obra é importante e como a dialética também é usada dentro dela. Histórias Cruzadas, que dentro da obra a gente percebe que o estudo dessa obra, vendo ele por vários pontos de vista, é importante e
é tida como uma obra antirracista, né? Só que um ponto que eu quero ressaltar dessa obra que mudou a minha perspectiva, porque quando eu vi ela, eu era muito jovem e eu vi realmente essa obra assim como uma coisa bem antirracista mesmo. Mas depois de um tempo, eu estava navegando no Facebook e vi um vídeo da Viola Davis falando sobre ter se arrependido de fazer histórias cruzadas. Aí eu fiquei, meu Deus, no começo, antes de terminar o vídeo, meu Deus, e agora? Tudo mudou. Mas aí, vendo o ponto de vista dela sobre a obra, eu entendi que realmente tem razão. Histórias Cruzadas ainda traz uma perspectiva racista dentro dos filmes, porque, porque claramente a gente percebe que a personagem da Viola Davis, da Octavia Spencer, elas são bem protagonistas do coisa, mas elas, na história, no envolver da história, elas ainda são tidas como coadjuvantes da Emma Stone. A história da Emma Stone ainda é a principal, ela é a protagonista e elas só estão do lado delas, entende? E, no caso, a Viola traz essa ideia, né, tanto do racismo dentro do contexto do filme, né, que ela, de novo, ela ressaltou que é uma história que ela é somente a coadjuvante, que a história é realmente de uma pessoa branca e elas só estão lá permeando a história de forma mútua. Bom, então, na edição do vídeo eu achei o vídeo da Viola e vou colocar ele aqui porque fica mais didático para nossa interpretação de como é importante ver as coisas por vários pontos de vista. I got the Oscar, I got the Emmy, I got the 2 Tonys. I've done Broadway, I've done off-Broadway, I've done TV, I've done film, I've done all of it. I have a career that's probably comparable to Meryl Streep, Julianne Moore, Sigourney Weaver. They all came out of Yale. They came out of Juilliard. They came out of NYU. They had the same path as me, and yet I am nowhere near them. Not as far as money, not as far as job opportunities, nowhere close to it. I have to get on that phone and people say, you're a black Meryl Streep. You are, and we love you. There is no one like you. Okay, then if there's no one like me, you think I'm that? You pay me what I'm worth. You give me what I'm worth. Bom, e para continuar e também dar o encerramento do conteúdo, eu vou fazer um amparo bem abrangente sobre a importância dos filmes dos filmes e das obras também, obras artísticas dentro dos métodos científicos e nos trabalhos científicos também, né? Porque eles trazem um enriquecimento a partir do momento que a gente pode explorar características de uma outra época ou características de um nicho social e trazer para dentro do nosso trabalho, né? Para enriquecer o nosso trabalho de... Por exemplo, outra obra que a gente pensa muito sobre, vai pensando para usar em trabalhos é o Alto da Compadecida, que ele traz esse regionalismo aqui no Brasil, que ele permeia bem, assim, a gente consegue ver vários tópicos que podem ser utilizados em trabalhos científicos aqui no tempo regionalista. E também a gente pode falar sobre
Por exemplo, Central do Brasil também é um filme brasileiro ele é um filme brasileiro e ao mesmo tempo ele é francês também. Eu estava olhando um tempo desse e é um filme também que traz muita abrangência no trabalho científico, se for voltado para a área também de linguística, para a história do Brasil e etc.